aqui quem fala é Rafael Caldas, eu atuo como arquiteto de soluções aqui no Grupo Qualitá. Eu sou um profissional certificado VIM e VMCE e também VMware Certified Professional, com especialização em virtualização de data centers. Hoje eu vou realizar um webinar de aproximadamente uns 25 minutos sobre um assunto que, em algumas situações, pode deixar o usuário final em dúvida. Qual a solução de backup que eu escolho para o meu ambiente? Vim Backup ou Veritas Net Backup? Nós vamos reservar os últimos 5 minutos para tirar as dúvidas exatamente sobre esse tema e explicar como será compartilhado o nosso conteúdo. A partir de agora, nesse webinar, eu vou provar para você que a resposta para essa pergunta que eu fiz acima é Vim Backup. Para a melhor organização desse webinar, todos os participantes estarão no modo silencioso e, em caso de perguntas, por favor, utilizem o painel de perguntas que fica aqui ao lado do Zoom e as mesmas vão ser respondidas no finalzinho do webinar. O nosso webinar vai ser gravado e no final eu explico como é que ele será compartilhado com todos vocês. Eu agradeço a presença de todos, sei que nesse tempos aí de coronavírus, de pandemia, talvez seja mais difícil para todos reservar esse tempo para participar do nosso webinar, mas agradeço a todos de verdade pela presença e bora lá, vamos começar. Bom, para quem ainda não conhece, a VIM ela é um fornecedor de soluções tradicionalmente de backup, mas hoje, cada dia mais, a VIM ela vem evoluindo também na linha de gerenciamento de dados em nuvem. A VIM, comercialmente, ela tem um tema que ela descreve como Cloud Data Management, que resume toda essa linha de foco em nuvem, que a partir da versão 10 do Vim Backup Application, que foi lançada recentemente, se mostrou o foco das novas tendências de mercado da VIM. A visão e a missão da VIM é ser o provedor mais confiável desse tipo de solução no mercado de backup. Hoje, a VIM ela tem um reconhecimento como líder pelas principais analistas de brands do mercado. As principais são a Gartner, a Forrester, a IDC, entre outras, que a VIM é extremamente reconhecida como líder. E sem contar que a VIM, em relação ao mercado, ela tem um crescimento acima da média desse mercado específico de backup. O crescimento da VIM, todos os anos, ele vem sendo de 2 dígitos. Isso em um mercado que ele é muito disputado e que tem grandes players. Inclusive, são grandes players que eles atuam há mais de 30 anos nesse segmento de backup, e a VIM, sendo que ela tem apenas 13 anos de existência, já vem liderando esse setor. Nesse slide, nós vamos ter alguns números que explicam muito do que é a VIM como empresa. Ao longo dessa trajetória, a VIM chegou a patamares bastante expressivos. Como eu acabei de falar, dentro dos players de backup, a VIM ela é a empresa mais nova para atuar nesse nicho de mercado. A VIM hoje ela atingiu 375 mil clientes em todo o mundo e ela está crescendo a um ritmo de 4 mil novos clientes todos os meses. A VIM ela ultrapassou $1 bilhão de faturamento em 2019 e ponto importante a ser frisado, a VIM é uma empresa apenas de software. Por que é importante frisar isso? Porque a VIM ela não comercializa nenhum tipo de hardware, o que torna essa marca de $1 bilhão muito mais significativa. A VIM ela está apontada como a preferida de 82% da Fortune 500, que lista as 500 maiores empresas do mundo. A VIM ela tem todo esse sucesso principalmente pela satisfação dos clientes. A VIM ela é uma empresa popular, ponto. Pois 9 entre 10 clientes recomendam a VIM para outras empresas. Vocês vão ver eu repetir essa informação durante a apresentação, porque ela faz muito sentido com o conteúdo que eu vou mostrar para vocês. Outro ponto, por isso que o Net Promoter Score da VIM, que é uma métrica que avalia de menos 100 até mais 100 a satisfação do cliente, mostra que a VIM está com mais 75. Por exemplo, a VIM está na frente de empresas como Netflix e Amazon. Então vocês conseguem enxergar que a VIM traz mais satisfação para o cliente do que Netflix e Amazon. Eu acredito que todo mundo aqui assina o Netflix
conhece os serviços da Amazon, tanto como a AWS, entrega de produtos. Então, mostra como a Vim ela traz não seria uma felicidade, mas um contentamento do usuário em relação ao que ela entrega para o cliente final. Agora, falando um pouquinho mais da Veritas, o NetBackup ele é um fornecedor histórico de backup que nasceu em 93. Ele não foi criado pela Veritas, ele foi criado pela Open Vision Technology e ele foi adquirido pela Veritas em 97. Depois, em 2005, a Symantec ela adquiriu a Veritas e o NetBackup, transformando tudo em um produto Symantec. Nesse tempo, a Symantec lançou uma versão que fez até bastante sucesso na época, que foi o NetBackup 6.0, que foi a 30ª versão do software. Em 2015, a Symantec anunciou uma mudança brusca. Ela anunciou que dividiria o negócio. O negócio de gerenciamento de informações que contém o NetBackup foi para uma nova empresa que assim foi chamada de Veritas Technology Corporation. A Veritas, hoje ela é uma empresa que possui 50 mil clientes através do globo. Ela teve um faturamento de 2 bilhões de dólares em 2019. A Veritas ela é considerada top 5 em alianças estratégicas e ela é a número 20 das melhores fornecedoras pela CRN 2020. Como eu acabei de explicar, a Vim ela é líder mundial em backup e recuperação e podemos enxergar através desse quadrante mágico do Gartner. Notem que a Vim se posiciona como as líderes do setor de backup. Hoje, a Vim possui uma avaliação 4.7 de 5 no Gartner Peer Insights. Em contrapartida, o Veritas NetBackup possui uma nota média em torno de 4.5. No último slide de toda essa apresentação, eu vou exemplificar todos esses pontos do Gartner Peer Insights com opiniões de usuários. Vocês vão entender o porquê de todo o conteúdo dessa apresentação vai ser resumido e vai fazer sentido diretamente na opinião do usuário final. Os pontos fortes da Vim, eles são que a Vim ela apoia seus clientes que basicamente estão transferindo seus dados para a nuvem. Pois o Vim, como software, ele realiza as cópias de backup em cloud híbridas e também em ambientes como a AWS e Microsoft Azure, por exemplo. Outro ponto forte da Vim é que a Vim tem um grande ecossistema de parceiros e isso permite apoiar clientes tanto em mercados enterprise como em mercados emergentes e SMB. Os clientes da Vim, eles realçam frequentemente a facilidade de utilização, implementação e a experiência da configuração do software Vim Backup Application. Esse é um dos pontos mais importantes. A Vim também possui uma gama de integrações com storages, com object storages, com dispositivos de tape. Então a Vim está muito bem integrada dentro do mercado. Os pontos fortes do software NetBackup 8.2, que é a última versão do NetBackup, são que ele suporta uma vasta gama também de sistemas operacionais, hypervisor e base de dados, exatamente como o Vim. O software Veritas NetBackup ele tem uma escala comprovada com vários clientes que implementaram vários petabytes e mais de 1000 clientes no único ambiente, por exemplo. A Veritas ela também se integra com uma vasta gama de storage, de object storage, de clouds públicas, privadas e híbridas e também fornecedores de tape. Nada diferente dos pontos fortes da Vim. Um ponto importante que foi demonstrado no relatório do Gartner sobre o NetBackup 8.2 foram essas precauções em torno do software. A primeira são que os clientes do NetBackup eles continuam insatisfeitos com suas auditorias de conformidade, o que vem forçando os usuários do NetBackup a explorar novas soluções no mercado. Diferente da maioria dos novos appliances de backup do mercado, a Veritas comercializa alguns appliances, que eles aumentam a capacidade de armazenamento e não as computacionais. E isso exige que alguns data movers adicionais sejam necessários, que sejam implementados para melhorar o desempenho do ambiente. Isso é um problema. E para finalizar, para ambiente em cloud, a Veritas ela sempre requer que o usuário configure um gateway na nuvem por obrigação. E sem esse gateway, que é o Cloud Catalyst, não é possível de forma alguma transferir os dados para a nuvem, o que complica muito a arquitetura de implementação de um ambiente de backup na nuvem de uma forma geral. Agora,
uma parte importante para explicar tecnicamente as ferramentas. É importante colocar na balança que o Vim e o NetBackup, através de uma comparação de recursos, porque aí nós vamos entender exatamente o potencial que cada uma delas oferece. Vamos começar primeiro falando de recover. O primeiro ponto, que é a recuperação nativa para Oracle RMAN e SAP HANA, ambas as ferramentas, hoje elas possuem suporte nativo para SAP HANA e Oracle RMAN, para backup e recuperação granular, o que deixa as ferramentas no mesmo patamar e nas mesmas tendências de mercado. Em questão de multi-VM, cross-platform e recuperação instantânea de qualquer carga de trabalho, no Vim é possível recuperar instantaneamente qualquer workload, incluindo servidores físicos, instâncias em nuvem, VMs para vSphere, Hyper-V, etc. Só que existe um ponto, você pode executá-las diretamente do backup. Já no NetBackup também é possível fazer essa mesma recuperação instantânea, mas tudo por linha de comando. Isso dificulta muito o processo. Todos os usuários que estão presentes aqui sabem o quanto é mais complicado você utilizar uma linha de comando do que você utilizar uma interface amigável. Recuperação sem agente a nível de aplicação. No Vim, é possível recuperar itens individuais de backup de aplicações como o Microsoft Exchange, o Microsoft SharePoint, o Microsoft SQL, o Active Directory do Microsoft e Oracle, sem a necessidade de instalação de qualquer agente. Já no NetBackup, ele obriga o usuário a instalar um software, no caso um agente, em cada instância específica, caso você deseja fazer essa recuperação a nível de aplicação. Então, se você precisar restaurar um e-mail no Exchange, restaurar uma tabela no SQL, etc., usando o NetBackup, você vai ter sempre que fazer a instalação de um agente nessa instância com o NetBackup. Diferente do Vim. O Vim ele trabalha 100% sem agentes. Recuperação através de storages e snapshots. No NetBackup, não é possível restaurar aplicações ou dados através de storage snapshots. Apenas VMs. Diferente do Vim, que ele permite tudo isso. Continuando em recuperação, nós temos a verificação de recuperação de backup. No Vim, é possível agendar e automatizar testes e verificações de VMs diretamente de um backup. Você não precisa restaurar para isso. Você pode usar o próprio backup, fazer os testes e depois restaurá-lo. Tudo isso, inclusive, é feito no ambiente isolado. Você não precisa subir essa VM no teu hypervisor. Você pode montar isso no próprio ambiente isolado do Vim. No NetBackup, é possível apenas checar se esse backup feito pelo NetBackup pode ser lido. E não há nenhuma comprovação que ele possa ser recuperado. Então você não consegue testá-lo, você não consegue automatizar absolutamente nada. Então é uma ferramenta que você faz o backup e você não consegue testar paralelamente esse backup. O segundo ponto, Restore para Cloud Híbrida e Object Storage, ambos os produtos seguem as tendências de mercado e eles possuem integração com os grandes players como a AWS, como a Azure, como a IBM Cloud e por aí vai. Um ponto importante nesse momento que nós vivemos hoje em relação à segurança é o assunto do ransomware. Eu espero que aqui nunca ninguém tenha passado por essa dor de cabeça, porque é um inferno você estar envolvido com sequestro de dados. E em relação ao Vim e Veritas NetBackup, no Vim é possível você utilizar o VimOn, que é uma ferramenta de monitoramento integrada ao Vim, que ela identifica, através de reportes, potenciais atividades de ransomware no seu ambiente. Então, você, através de uma ferramenta nativa do Vim, você consegue fazer um monitoramento do seu ambiente e enxergar, através dos backups, se há uma possível atividade de ransomware. Diferente do NetBackup, que ele não te traz essa feature nativamente, então ela depende exclusivamente de um appliance, que no caso é um hardware extra, para assegurar que seus dados estejam seguros contra o ransomware. E vejam a comparação, a Vim te oferece isso nativamente, você compra a licença e você ganha essas features automaticamente, diferente do NetBackup. Se você comprar uma licença específica e você, putz, eu preciso de ransomware, proteção contra isso, eu preciso adquirir um appliance para alcançar essa feature. No tema replicação, eu separei 3 pontos chaves importantes em comparação do Vim e do NetBackup. O primeiro deles é a replicação baseada em imagem com propagação de backup.
O Vim, ele nativamente replica máquinas virtuais on-site e off-site para DRs, para Disaster Recovery, mas o NetBackup ele necessita de uma solução extra, consequentemente necessitando de um appliance, para realizar esse feature. Essa solução se chama Replication Director no NetBackup. Então, mais uma vez, você tem uma feature no Vim nativa, e em comparação, você tem uma feature extra no Veritas NetBackup, onde você precisa adquirir um appliance para alcançar essa feature. No segundo ponto, failback e failover assistidos. No Vim, é possível realizar migrações de data center, failovers planejados e testes de failover com 0% de perda de dados. Em contrapartida, no NetBackup você nem possui essas funções. Então, não há nem o que comparar, porque o NetBackup ele não te oferece esse produto de failover e failback assistido. E por último, na aba de replicação, a verificação de recuperação da réplica. No Vim, você pode agendar, testar e verificar essas VMs de réplica naquele mesmo ambiente isolado que eu falei anteriormente. E, novamente, o NetBackup não te oferece essas opções, o que é um problema, porque se você quiser testar a tua réplica, por exemplo, se você tiver um DR, eu preciso testar minha réplica, fazer um estudo de compliance para saber se as minhas réplicas estão funcionando, porque, querendo ou não, as réplicas são replicadas, mas você não as usa. Então, eu preciso fazer um teste para garantir que quando elas tenham que ser usadas, elas estejam funcionando. Então você não consegue fazer isso no NetBackup. Diferente do Vim, que possui o Sure Backup, o Sure Replica, o Virtual Labs, que te dá essa opção para você justamente criar esse ambiente de teste. Nas capacidades avançadas, a criptografia de ponta a ponta com recuperação de senha perdida. Ambas as ferramentas elas fazem backups, réplicas e transferência de redes com criptografia, mas apenas o Vim recupera os dados caso você perca essa senha de criptografia. O NetBackup ele também faz essa mesma função de backup e réplica, mas para que as senhas possam ser recuperadas por um administrador, o administrador ele deve pelo menos saber como era a senha. Então, se você troca o administrador do seu ambiente por qualquer motivo e essa senha não é passada, você perde completamente a possibilidade de recuperar essa senha no NetBackup. E tem um ponto muito complicado nessa visão, é que essa recuperação de senha ela é feita por linha de comando, o que dificulta o processo. No segundo e terceiro ponto é suporte nativo de fita e integração de storage de deduplicação. Ambas as ferramentas possuem essas funções e elas possuem as mesmas integrações com a maioria dos grandes players de mercado. Em questão de vCloud Director, ambas também possuem essa possibilidade para realizar os backups de VApps e de metadados de VMs. Bom, a Vim ela fornece uma solução abrangente e rica em recursos. E a Vim também cobre todas as necessidades de proteção de dados para cargas de trabalho físicas, virtuais e em nuvem. Agora eu vou dar alguns pontos importantes para vocês entenderem a Vim de uma forma geral e como ela abrange todos os cenários. Um ponto importante em relação à flexibilidade é que utilizando o Vim, você não perde a liberdade de usar a infraestrutura como você quiser, diferente do NetBackup. Você se trava no appliance da Veritas caso você deseje utilizar algum recurso específico. Por exemplo, os appliances da Veritas são necessários para certos recursos. VM Instant Access, o auto-suporte, One Optimization e o Pure Disk Deduplication. Diferente do Vim, ele possui todas essas funções nativamente. E outro ponto importante é que os appliances da Veritas eles possuem algumas limitações com alguns dispositivos de storage de terceiros, por exemplo, que acaba limitando o hardware que pode ser usado para armazenar o teu backup. Sobre simplicidade, a Veritas NetBackup 8.2, ele necessita do dobro de recursos computacionais necessários para gerenciar o backup em comparação da Vim. A Vim ela é uma ferramenta muito mais leve e ela te permite gerenciar tudo em uma única ferramenta. E justamente o Veritas é mais pesado que o Vim, porque o Veritas necessita de mais de 5 produtos separados para competir diretamente com o Vim Backup Replication. E outro ponto, sem contar na demora no gerenciamento de todas as tarefas do teu ambiente. Tudo isso é devido a consoles pesados e processos parcialmente automatizados do
do NetBackup 8.2, o que acaba causando muitos processos manuais. E é bom sempre frisar que a Vim ela é um produto sem agentes. Nenhuma função a não ser o backup de máquinas físicas, ela é um produto sem agente. Diferente do Veritas, que ela leva um tempo considerável para você gerenciar todo tipo de agente, que para a maioria das operações de backup e restauração a nível de item. Então, você tem um step maior em gestão do teu ambiente de backup. Em poucas palavras, o Vim é uma ferramenta poderosa. Obtendo o Vim, você investe num plano seguro contra a perda de dados, pois, conforme eu acabei de mostrar para vocês, o NetBackup não resolve todas as suas necessidades. E além do que, a ferramenta do Vim é poderosa porque a Vim ela sempre está inovando nas ferramentas. Por exemplo, o NetBackup ele não possui, mesmo sendo um software de 30 anos, ele não possui alguns recursos que a Vim já lançou há 7 anos atrás. E o NetBackup ele ainda baseia muito dos seus features em PowerShell ou linha de comando. Nós estamos em 2020. Muitos usuários são mais amigáveis com uma tela muito mais amigável do que uma linha de comando. Imagina você ter que passar um treinamento para um usuário em que ele tem que se basear tudo em linha de comando, em assuntos que necessitam agilidade. Então você fica travado em algumas funções que não precisariam ser tão dificultadas. Os appliances da Veritas, eles normalmente não são escaláveis linearmente, o que exige que você adquira novos recursos adicionais quando você precisar apenas de armazenamento. Diferente da Vim, que ela permite você dimensionar apenas os componentes da solução que você precisa. Inclusive permite dimensionar recursos computacionais ou armazenamento de forma independente. Se você precisar de mais memória ou mais espaço em disco para os seus backups, indiferente. A Vim permite você escalar os dois da forma que você quiser. Você pode utilizar o Vim na tua própria infraestrutura, certo? E utilizar todas as features sem nenhuma restrição. O Veritas também, você pode usá-lo na sua infraestrutura, mas como eu falei, se você precisar usar algumas features específicas, você vai precisar do hardware proprietário da Veritas, por exemplo, para utilizar a proteção contra ransomware, por exemplo. A Vim, ela oferece uma ferramenta que é extremamente acessível. A Vim ela possui um licenciamento flexível e os recursos avançados da Vim elas são inclusos na ferramenta sem custo extra, o que em comparação com o NetBackup resulta numa economia muito significativa. Uma coisa muito importante para quem não conhece a linha Veritas, se você adquirir o NetBackup e depois você quiser ir para o Veritas Backup Exec, não existe caminho de atualização. Se você quiser migrar para o Backup Exec, você vai precisar comprar outra licença. Ponto. Em resumo, não arrisque o teu investimento, pois o NetBackup ele pode acabar não atendendo às suas necessidades e você pode acabar ficando na mão dependendo de alguma feature. Imagina os tempos de hoje em que os budgets para a nossa área de tecnologia eles são cada vez mais apertados para as nossas demandas. Então você não pode errar na sua escolha de solução de backup. Eu espero que esse webinar ajude vocês a tomar a melhor decisão. Então, você veio para esse webinar e você possui o NetBackup. Você quer conhecer o que é o Vim? Você, putz, eu não estou seguro ainda. Então, eu vou te dar 7 motivos para você não renovar o teu Veritas NetBackup e migrar para o Vim. O primeiro deles, o Vim, ele é uma solução especialmente projetada para os dias de hoje e os novos conceitos de cloud, o que possibilita você cumprir todos os SLAs cada vez mais agressivos para a recuperação de serviços da nossa área de TI. No Vim, esses SLAs eles são medidos em minutos e segundos, em comparação do NetBackup, que são medidos em horas e dias. No começo da apresentação eu falei que ambas elas tinham integrações com todos os players de mercado. Você me pergunta, pô, você está falando que a Vim ela tem alinhada com os novos conceitos de cloud, mas a Veritas também. Só que a Vim ela constantemente está lançando atualizações baseadas nas novas atualizações dos ambientes de cloud pública. Então você vai ter sempre uma nova versão específica para um novo assunto que foi lançado pela AWS. Então são coisas de imediato, é um compromisso que a Vim tem com o cliente. O segundo, a Vim ela é líder em inovação e a prova disso é o suporte às plataformas mais recentes, no caso de, por exemplo, Nutanix, e a mais nova visão de nuvem que a Vim adotou a partir da versão 10. Outro ponto, o NetBackup ele foi projetado décadas atrás. Ele ainda não possui os principais recursos que a Vim inventou. Por exemplo, recursos como Instant VM Recover, sem limitação,
ferramenta de teste de backup e replicação, como eu falei anteriormente, que é o Share Backup, Share Replica e Virtual Lab. São ferramentas que hoje te trazem segurança para o teu ambiente. Como eu expliquei no começo desse webinar, a Vim é uma empresa que cresce exponencialmente no mercado de backup pelo mundo. Volto a falar, o crescimento da Vim só vem aumentando. São 4 mil novos clientes a cada mês. Além de cada vez criar novos recursos para cada nova versão lançada. Outro ponto que é importante lembrar, a Vim ela é reconhecida pelas maiores players do mercado, pela IDC, pela Gartner, ela é reconhecida como a principal escolha entre as soluções de proteção de dados do mercado. Questão de simplicidade. A abordagem direta de licenciamento da Vim, combinada com uma arquitetura escalável e implantação praticamente sem esforço, ela deixa todo o ambiente de backup funcionando em minutos. Principalmente porque a Vim não utiliza agentes para proteger os seus workloads ou aplicações. Como eu falei, diferente do NetBackup, que usa todos os tipos de agentes para você gerenciar o seu ambiente. Lembrando, a Vim ela possui recursos que provam que ela é líder no setor de backup. Porque a Vim possui diversas features, como recuperação instantânea, não uso de agentes, aceleração de WAN integrada, criptografia de ponta a ponta, ferramentas de replicações avançadas, coisas que a Veritas não te oferece. O NetBackup, ele comprovadamente, não tem como se equiparar às capacidades de recursos de backup da Vim. Esse é um ponto bem legal que eu queria levantar. A Vim, ela possui um tema de mercado muito conhecido. Esse tema ele é falado em inglês, porque é uma forma mundial de você expressar, que é o It Just Works, que traduzindo, simplesmente funciona. Essa é um lema que a Vim sempre se vendeu para o mercado e o mercado ele entende que essa frase é da Vim. É que nem o da Nike, Just Do It. Então todo mundo está alinhado com essa frase junto à Vim. Os clientes da Vim, eles sempre relatam que há uma redução significativa no tempo de inatividade e muito menos falhas de backup e replicação do que com soluções de backup legada. Exatamente por isso que as empresas valorizam seus dados, elas escolhem a Vim. E esse último slide, esse é uma base para o próximo, para eu finalizar essa apresentação. Você provavelmente se perguntar, o usuário da Vim, ele é um usuário satisfeito com a ferramenta? Putz, será que o usuário do NetBackup? Uma coisa que eu posso comprovar para vocês é que o usuário do Vim, ele é sim extremamente satisfeito e muito, porque 9 entre 10 clientes, eles recomendam o Vim para os seus colegas. E com certeza você já escutou alguém falar muito bem da Vim como empresa e como prestadora de serviço de backup. Para exemplificar, eu vou mostrar as opiniões de usuários que foram coletadas no Gartner Peer Insights de ambas as ferramentas. E eu vou começar falando do NetBackup 8.2. No caso do NetBackup 8.2, de uma avaliação de 0 até 5 estrelas, nós separamos duas avaliações do NetBackup que vai resumir em poucas palavras toda essa apresentação. A primeira avaliação com 3 estrelas, ela aponta que o NetBackup não é uma ferramenta simples de operar. Já a segunda avaliação com 4 estrelas, ela apela também para uma maior simplificação nos debugs dos logs. Então você nota que é visível que os usuários do NetBackup têm dificuldade para operar a ferramenta. Então, todas essas informações que eu passei para vocês em relação à simplicidade do Vim provam com as opiniões dos usuários toda essa facilidade na usabilidade da ferramenta do Vim, como eu vou mostrar para vocês agora. No Vim também eu separei 2 comentários e ambos os comentários fortalecem essa ideia de simplicidade e usabilidade da ferramenta. O que mais me chamou a atenção foi a segunda avaliação de 5 estrelas, porque nela foi explicado que o Vim ele veio para substituir uma solução de backup que era problemática e que além de resolver a dor do cliente, do sistema muito mais fácil e intuitivo, além de trazer performance e o resultado esperado. Então vocês notem que a Vim, ela por ser uma empresa mais nova, ela acaba sendo uma solução para substituir soluções antigas de backup, trazendo inovação, trazendo facilidade e simplicidade na usabilidade da ferramenta e, consequentemente, pela qualidade da ferramenta, ela acaba trazendo performance e o resultado que o cliente espera, que é um backup sempre íntegro, funcionando e, consequentemente, integrado com o cloud, com os melhores storages e com as tapes de mercado. Resumindo, você adquirindo o Vim, você
vai ter em mão recursos que você pode usar de imediato. Então, diferente do NetBackup, você não vai precisar usar appliances proprietários para ter acesso a alguns tipos de features. Então, mais direto e prático que isso, impossível. A Vim, ela simplesmente funciona, ela simplesmente te entrega todas as tuas features que você contratou e você pode usar assim que disponível. Gente, deu 31 minutinhos, eu passei um minutinho do tempo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Bom dia. É possível a integração do Vim com o storage na NetApp? Sim, sim, é possível sim. A Vim ela já tem uma integração direta com storage da NetApp. Se você quiser me passar o teu e-mail, eu te mando algumas informações específicas sobre esse storage da NetApp e aí a gente consegue bater um papo mais específico em relação a isso. César, o Vim já tem integração com o Hadoop? Cara, eu acho que não. Eu preciso só dar uma olhada se o Vim te dá essa integração com o Hadoop, mas eu te garanto que com o MySQL e SQLite, ela não integra, ela integra diretamente com o SQL Server. Você pode fazer backups de MySQL, de SQLite, restaurar a base, mas não a nível de item. E pelo que eu estou vendo aqui, você pode usar sim Hadoop como um repositório de Vim, sim. Você pode usar sim. Se você puder também me passar teu e-mail, ô César, eu te mando as informações sobre esse assunto, tá? Eu bati um olho rápido aqui nas documentações e tem bastante informação sim sobre Hadoop, principalmente com NetApp. Beleza? Gente, estou vendo bastante agradecimentos aqui no chat. Eu agradeço a todo mundo. Aparentemente não teve mais nenhuma dúvida. De verdade, agradeço toda a presença de vocês. Muito obrigado. Nós tivemos um número considerável de pessoas aqui participando. Estou vendo que teve aqui uma pergunta do Antônio, se o Vim ele integra com Proxmox. Proxmox, o que ele é? É um ambiente de virtualização, né? Se for isso que eu estou pensando, ele não integra, tá, o Antônio? Eu preciso ver exatamente. Se estiver seguindo na mesma linha de VMware e outras ferramentas de hypervisor, ele só roda através de agentes, tá? Então, você não conseguiria fazer através da ferramenta nativamente. Seria através de agentes porque ainda não existe suporte. Até acabaram de passar aqui. O Chrome Softove acabou de falar que o Vim agente roda no Proxmox. Então, é só através de agentes mesmo. Bom, gente, agradeço. Obrigado. Um abraço, gente. Valeu.